Olá pessoal, estamos hoje aqui com outra Dica Gel, é com o professor Wesley Torres. Hoje a gente vai falar do nosso tema que é teoria das placas tectônicas. É um tema que é frequente, é um tema que cai de forma esporádica, então vamos dizer que caia, você já está sabendo com essa nossa dica. Teoria das placas tectônicas. Placa tectônica nada mais é do que a crosta do nosso planeta, que ela está toda fragmentada, mais precisamente em 12 partes, cada parte dessa é uma placa. As placas elas estão abaixo de onde a gente pisa dos continentes, mas elas também estão abaixo dos oceanos. Então as placas elas são a crosta do planeta. Nosso planeta tem basicamente 3 camadas, simplificando para você entender de forma rápida e fácil. Nós temos a crosta, nós temos o manto e nós temos o núcleo. No manto, a gente tem um material pastoso, viscoso, que é o magma. Por qual motivo as placas se movimentam? Imagina o seguinte, você tem uma piscina. Essa piscina está coberta por placas de isopor. E a água da piscina está completamente parada. A gente não tem vento, a gente não tem nenhum fator que vai fazer esse isopor se movimentar. Ele vai ficar estático, ele vai ficar inércia. Agora, se você for lá na água e movimentar ela, fazer um movimento circular, as placas de isopor vão se movimentar. O cidadão que descobriu por qual motivo as placas se movimentam, ele falou que o que causa é as correntes de convecção. Eu tenho magma lá no nosso manto. No magma, a região que está mais próxima do núcleo está bem quente o magma. Tudo que é quente fica mais leve. Já o magma que está próximo da crosta, ele está mais frio e fica mais pesado. Como assim? Imagina um cara que está lá com um balão. Para fazer o balão subir, ele liga o fogo para esquentar o ar do balão. O ar fica tão quente que o balão sobe. Então todo material que é aquecido, ele tem a tendência de ficar mais leve. O magma, então, que está lá mais próximo do núcleo, é aquecido, fica mais leve e sobe. Ao subir, ele se resfria, porque próximo da crosta é mais frio, e desce. Isso é um movimento, corrente de convecção. Corrente porque é constante, convecção significa troca. A gente está tendo uma troca de temperatura. Lembra lá da piscina? Quando a água movimenta, as placas de isopor movimentam. Nas placas tectônicas, quando o magma se movimenta, as placas também se movimentam. Tranquilo? Esse movimento ele é constante. E aí, nos encontros da placa, vão acontecer 3 coisas. A gente vai ter um encontro convergente, a gente vai ter um encontro divergente e a gente vai ter um encontro transformante. Convergente, como está aqui no nosso quadro, é quando as placas se chocam. Eu tenho uma placa indo contra a outra. Imagina 2 estruturas enormes se chocando. Uma das coisas que gera é abalo sísmico. Abalo sísmico nada mais é do que terremoto e maremoto. A outra coisa que se forma são os dobramentos modernos. Olha aqui uma placa, olha aqui a outra. Uma se chocou com a outra, até que uma delas, a mais fina, fez isso aqui. Isso é um dobramento moderno. Isso aqui é uma montanha. As montanhas existem em locais de encontro convergente de placas. Então a gente tem elevada atividade sísmica e também a ocorrência dos dobramentos modernos. Um exemplo, a Cordilheira dos Andes, na América do Sul. O Chile registra constantemente terremoto, porque lá tem um encontro convergente. E lá a gente tem a cordilheira, que é uma cadeia montanhosa. Himalaia, que fica lá na Ásia, também é um local onde a placa indiana está se chocando com a placa da Eurásia. Esse choque vai gerar o maior pico do mundo, que é o Monte Everest, e vai gerar também uma grande atividade sísmica naquele local. O outro tipo de encontro que a gente tem é encontro divergente. Em alguns locais as placas se chocam, em outros locais as placas se separam. Se as placas se separam, eu praticamente não tenho atividade sísmica de terremoto e de maremoto. Entre o Brasil e a África, as placas estão se separando. Esse encontro não gera tsunami que chega no Brasil. Por qual motivo? Porque é um encontro divergente. Ao contrário dos dobramentos modernos, eu vou ter a formação de fossas oceânicas. A fossa das Ilhas Marianas, que fica no Oceano Pacífico, ela tem aproximadamente 13 mil metros de profundidade. 13 quilômetros de profundidade. O Himalaia, lá o Everest, que é o maior pico, tem 8 quilômetros de altura. Daria para a gente colocar o Himalaia dentro da fossa das Ilhas Marianas, ainda sobra 5 quilômetros. Então, uma fossa oceânica. Por último, encontro transformante, atrito lateral. Então, no encontro convergente, as placas se chocam. No encontro divergente, as placas se separam. No transformante, eu tenho uma placa indo para cima e a outra para baixo. É um atrito lateral. Local onde isso acontece, Califórnia. Eu não tenho lá
tanta ocorrência de dobramentos modernos e eu não tenho abalos sísmicos de tanta intensidade quanto os que acontecem aqui no Chile. Ok? Então essa é a teoria das placas tectônicas. Presta atenção aqui em uma coisa. Sempre que eu falar de formação de relevo, placa tectônica, estrutura geológica, eu estou falando de coisas que acontecem numa escala de tempo geológico. Nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos. O ser humano tem uma sociedade industrial de 250 anos. Então nós, seres humanos, somos apenas um grão, uma poeira para a história do planeta Terra. Imagina uma formiga. A formiga vive algumas semanas. Ela mora lá na árvore. Essa formiga não viu a árvore crescer, ela não vai ver a árvore passar por todas as suas estações, ela não vai ver a árvore dar frutos, perder folhas, porque o tempo de vida da formiga é muito pequeno em relação ao tempo de vida da árvore. Você que está aí sentado, você não vai ver uma montanha se formar da noite para o dia, ter um crescimento muito grande. Você não vai ver placas tectônicas se racharem da noite para o dia, porque é uma escala de tempo geológica. É um tempo muito maior do que o nosso tempo cronológico de vida. Então, só resumindo aqui, questões que são frequentes. Primeiro, os terremotos são fruto do alívio da tensão entre placas tectônicas. Questão correta. Eu tenho um choque, o alívio desse choque é o terremoto. Outra questão, no Brasil não tem terremoto, pois no Brasil não tem placa tectônica. Se não tem placa tectônica, a gente está onde? No magma? Então, aqui no Brasil tem placa, mas a gente está no meio de uma placa. A gente não sente o atrito dela que é gerado nas suas bordas. Tranquilo, pessoal? A nossa dica gel de hoje é essa. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, o e-mail vai ser colocado na tela, o Facebook também. Um grande abraço e até a nossa próxima Dica Gel. Até mais, pessoal.